Sensacional, sensacional. Douglas, não sei se você sabia, mas a Atlas Power e o Diogo, na verdade, eu até gostaria de me aprofundar um pouquinho nisso, Diogo, porque vocês defendem basicamente o que a Energy também defende, né? A visão de reuso, por exemplo. Vocês, assim como nós, conseguiram olhar para as baterias não como um problema, mas como uma solução. E principalmente com a sua experiência fora do Brasil, que vale a pena você contar um pouquinho, acho que para nós, de ver o futuro desse ativo, que são as baterias, que eu gosto de falar, que as baterias de lítio, elas são a chave dessa transição energética, né, que o mundo hoje se permite ousar em modificar, né, então deixar de queimar o combustível fóssil e passar a adotar matrizes limpas e renováveis, através das baterias. Elas são muito importantes, né, nesse processo de transição. E você especialmente, já tinha esse mindset. De onde surgiu essa visão de olhar para a bateria não como um problema, mas como uma solução, e olhar para o reuso, e que mais lições que a gente pode compartilhar com quem nos ouve, nossos ouvintes, em relação a essa visão de sustentabilidade para as baterias? Vamos lá. É uma longa história que eu vou tentar resumir. Eu sou uma pessoa muito crítica e muito estudiosa, tá? Então, como engenheiro, quando eu vejo uma tecnologia, eu estudo ela até o fim para achar as falhas, as melhorias possíveis e como que a gente pode otimizar cada tecnologia. E dentro disso, eu sempre fui apaixonado por carro, então desde criancinha, por isso que eu resolvi fazer engenharia mecânica. Eu sou, digamos assim, um engenheiro automotivo, eu estudo carros a fundo desde criança, antes de fazer qualquer curso de engenharia. E essa minha paixão começou o conflito justamente quando a minha esposa ficou grávida do primeiro filho, que eu falei, pô, o meu brinquedo preferido faz mal para o planeta, então faz mal para o meu filho. Isso não tá legal. Vamos tentar ver como que eu posso ainda brincar, digamos assim, né? Ou seja, curtir a locomoção através de um automóvel, digamos assim, mas sem prejudicar o planeta, sem prejudicar o ar que ele respira, sem prejudicar, digamos assim, contribuir para o efeito estufa, né, que causa as mudanças climáticas tão graves que a gente vê se acelerando aí. E aí, nos meus estudos, que então fui estudar, eu vi que tinham diversas soluções possíveis, mas dentre elas, a eletrificação do transporte com o uso de baterias de lítio era que parecia ser a melhor. Então, eu fui estudar, mas será que é mesmo? Será que não é? Então, todas essas perguntas que muitas vezes os leigos fazem, baseadas em mitos e matérias sensacionalistas, eu fui ver, pô, mas será que é isso mesmo? Será que não é? E aí eu comecei a ver que, de fato, era a melhor solução para o problema que a gente tem hoje, tá? Não é uma solução perfeita, não existe solução perfeita, nem na engenharia, nem em nenhuma ciência, tá? Eu brinco até com as pessoas que, mas tem alguma emissão na produção, tem alguma emissão ao longo do ciclo de vida do produto. Aí eu costumo falar assim, olha, se você realmente quiser ser zero emissões, você tem que andar a pé, tá? Por quê? Porque esse, de fato, é o único que você não vai ter emissão de nada na produção do que você está utilizando para se deslocar. Porque se você for para a bicicleta, que já é muito mais, digamos assim, rápido do que andar a pé e mais prático para longas distâncias, tem alguma emissão na produção da bicicleta. Ela é feita geralmente de aço, de alumínio, ou de ferro, ou de alguma coisa que tem um processo de produção para produzir a corrente, a roda, o pneu, o banco, o selim, né, o guidão, etc. Então, assim, tudo tem alguma emissão na sua produção, tá? Só que a bicicleta é uma solução muito boa, mas também não é perfeita. E por que ela não é perfeita? Primeiro que ela não é zero emissão, segundo que ela não resolve todos os problemas. Eu tenho que levar 2 filhos para a escola todo dia e buscar, e levar para o futebol, levar para o jiu-jitsu, levar para a natação. Como que eu faço isso de bicicleta com 2 crianças pequenas? É inviável, não dá para fazer. Na região onde eu moro, eu seria atropelado por ônibus, caminhão, carro, etc., porque eles não respeitam o ciclista, não tem uma ciclovia decente, por aí vai. Então, são tantos problemas que existem que a gente tem que procurar aquele que melhor resolve os problemas que a gente tem hoje. Não quer dizer que para sempre vai ser essa solução, tá? Mas não existe uma solução perfeita. Então vamos otimizar. Também não é desistir e falar, se não tem nada perfeito, então vamos continuar fazendo tudo errado do jeito que a gente faz. Também não, isso não seria evoluir, isso não seria progredir. E eu acredito sinceramente que uma das melhores qualidades do ser humano é a evolução constante. Então a gente tem que evoluir em conhecimento, em ciência e em cuidados do nosso planeta, da nossa comunidade, da nossa sociedade, da nossa família, dos nossos herdeiros e por aí vai. Então, dentro desse
digamos assim, panorama, eu enxerguei que o veículo elétrico traria a melhor solução para o problema que a gente tem hoje. Eu consigo rodar com ele com emissão mínima, então assim, a emissão é zero. No meu caso, por exemplo, o meu carro é elétrico e eu tenho energia solar em casa, no telhado da minha casa. Eu produzo mais de 100% da energia que eu utilizo, porque eu fico com os créditos ali remanescentes se um dia no futuro eu precisar. Mas eu dimensionei o sistema maior do que o que eu uso justamente para não ter nenhum por cento de energia vindo de termoelétrica ou de qualquer coisa do tipo. Então, eu tenho uma energia limpa, gerando energia da minha casa e do meu automóvel. Eu me desloco para cima e para baixo todos os dias, carrego o carro em casa sem nenhum estresse, nenhum contratempo, com energia limpa e zero emissão. Eu não produzo nenhuma emissão nem na produção da energia, e nem na geração da energia, digamos assim, e nem no deslocamento do veículo. Então, a partir daí, eu comecei a ver que, tem outras soluções futuras possíveis? Tem. Então, o transporte público continua sendo uma tremenda solução para as nossas cidades e centros urbanos, mas ele também deveria ser elétrico. Só que, além de ser elétrico, a gente tem que melhorar outras coisas no transporte público para poder atender e, digamos assim, atrair uma parcela da população hoje que se recusa a andar de transporte público. Né? Então, como você mesmo citou ali, eu tive uma experiência internacional muito grande, eu já morei mais de 11 anos fora do país, sendo 4 desses na Inglaterra, 4 no Canadá e os outros praticamente 3 ali nos Estados Unidos, e especialmente na Inglaterra, na Europa em geral, que eu viajei muito lá, e no Canadá a gente vê o transporte público funcionando muito bem. Estados Unidos é diferente, eles têm uma cultura do carro individual mesmo, eles não curtem andar de ônibus, então eles têm muita coisa para evoluir e aprender nesse sentido, mas o Canadá e a Europa já estão mais adiantados e têm isso mais enraizados na cultura mesmo, de utilizar o transporte público. Se você eletrifica o transporte público, aí você, digamos assim, reúne várias soluções em uma só. Primeiro que você descongestiona, né, tira aquele excesso de veículos da rua, então tem menos trânsito, e segundo que você também elimina as emissões de poluentes no ar, principalmente urbano, né, que é as regiões onde a maior parte das pessoas vivem, trabalham, se deslocam e por aí vai. Então, enfim, quando você fala, mas e aí, por que você foi olhar então as baterias? Aí eu peguei o carro e falei, ok, o carro já se provou sendo a melhor solução, mas dentro dele tem diversos componentes, e todo mundo batia em cima da bateria, falando que a bateria é um problema, a bateria vai ser jogada nos oceanos, vai ser jogada no lixão, vai vazar na terra, vai poluir o planeta, e aí eu fui estudar super a fundo cada tipo de bateria, como que é produzida, como que ela é utilizada, como que depois ela é descartada ou não, como que ela é reciclada e por aí vai. E aí descobri, enfim, só é difícil educar todo mundo, né? A gente fala, mas muitas vezes a pessoa prefere acreditar na manchete sensacionalista, mas aí eu fui vendo e percebendo que, não, de fato, a bateria não é um problema, ela é uma tremenda de uma solução. Então, ela é um ativo que ela vai armazenar energia e fornecer energia para o veículo se deslocar durante muitos anos. Então, essa é outra coisa que eu leio e escuto pessoas, às vezes até do próprio mercado, falando, infelizmente, de forma errônea, de forma não correta. Então, a bateria do veículo elétrico não dura 2 anos, ela não dura 8 anos, ela não dura 10 anos, ela dura muito mais do que isso, tá? As baterias que a gente tem hoje nos veículos elétricos modernos, do meu para cima, né, em questão de mais novas, elas vão durar de 15 a 20 anos, muitas vão durar mais do que isso, vão durar 25, 30 anos, tá? Então, se você pega um ativo que durou de 15 a 20 anos, no pior dos casos, ele já é um ativo que deu muita coisa na sua vida útil, tá? Geralmente os carros nem duram tudo isso, um motor a combustão não dura tudo isso, sem você ter que retificar e mudar milhares de peças dentro daquela engenhoca, que foi muito bom para o passado, não é mais bom para o futuro, né? E nem para o presente. E aí você pega então uma bateria que já deu muita coisa de útil e usufruto durante 15, 20 anos ou mais, e aí aí as pessoas falam, tá, mas então agora a gente vai descortar, jogar no oceano. Não, a gente não vai jogar no oceano, a gente não vai descartar. Primeiro que isso nem é permitido por lei, em nenhum país do mundo isso seria permitido, tá? Nem no Brasil, nem na Europa, nem em nenhum local. Segundo que ninguém vai jogar fora dinheiro, até onde eu sei, eu nunca vi ninguém sair no oceano jogando dinheiro fora. Nunca vi e espero nunca ver mesmo. A bateria é exatamente isso, ela é um ativo com diversos componentes minerais, materiais e com uma utilidade que rende a ela um valor econômico muito elevado.
que eu quero dizer com a utilidade? Que, calma, terminou a primeira vida dela no carro, ela não vai ser reciclada ainda, ela vai para o segundo uso ou segunda vida da bateria. Nessa segunda vida, geralmente a gente utiliza ela em armazenamento estacionário de energia, justamente porque é uma aplicação que demanda menos da bateria. Ela não demanda os mesmos picos de tensão, corrente, potência que você demanda num carro. Você não precisa mais... A bateria no carro ela é muito demandada para acelerações, retomadas e pela própria autonomia necessária do carro, ou seja, ela precisa fazer ciclos muito longos. Já em armazenamento estacionário, não. Os ciclos são mais curtos, eles são mais previsíveis, você não atinge esses picos de energia, de potência, tensão, corrente, etc. Então, você consegue utilizar essa bateria que não atendia mais tão bem um veículo numa aplicação residencial, comercial, industrial ou até de grid, né, das redes de energia elétrica, para ter, então, mais 10 a 15 anos de uso, como diversos estudos já demonstram.